o segundo vídeo. Já tem um outro que já apareceu nas redes sociais, que já tem todas as informações e que já tem a primeira parte para você não acabar se perdendo. Começar o processo de costura da peça alfinetada. Costurar toda a volta da peça onde foi alfinetado. A máquina de costura sempre tem diversas marcações. Nós vamos utilizar a linha que está antes de 1/4, então colocar a peça sobre essa linha. Virar a peça para o sentido certo, utilizando a ponta de uma tesoura. Para facilitar para virar a luva do lado certo, corte a sobra de tecido bem próximo da linha de costura. É interessante que você vista a luva para verificar se não houve nenhum erro na modelagem e se a luva está confortável. Com a luva na mão, pegar a fita métrica e medir a altura do punho. É indicado que se usem 3 cm para a altura do punho, mas você pode mudá-la conforme a sua vontade. Agora sem a sua luva, meça a circunferência do pulso. Para fazer isso, você vai pegar a sua fita métrica, coloque a ponta dela em cima do osso da lateral do seu pulso e deixe uma sobra de mais ou menos uns 3 cm. Essa sobra vai servir para depois colocar o velcro. Com a régua, passar as medidas que você tirou para o papel craft. A medida da altura do pulso vai ficar na vertical e a medida da circunferência do pulso vai para a horizontal. Adicionar 1 cm em toda a volta do retângulo que você fez com as medidas tiradas do pulso. Separar a carretilha, uma toalha ou um pedaço de tecido que tenha sobrado e um outro papel craft em branco. O pedaço de craft em branco deve ser grande o suficiente para caber a parte central do retângulo que você acabou de traçar. Posicionar o molde em cima do craft em branco, de modo a traçar as linhas centrais com a carretilha. Com uma caneta, traçar em cima das marcações que foram feitas no craft em branco. Isso vai servir para fazer o molde da entretela. Cortar o entorno do molde da entretela. Cortar o molde do pulso em cima das linhas de costura. Agora nós iremos cortar o pulso. Não é bem o que você está pensando. Para fazer isso, nós vamos posicionar o molde do pulso ao contrário do sentido do fio. Então pegue seu tecido e estique ele. O molde deve ficar sobre o sentido em que o tecido esticar menos. Agora riscar o molde 2 vezes sobre o tecido. Isso vai fazer com que você obtenha 2 recortes. Agora separar o molde da entretela e a entretela. A entretela não é como o tecido, não tem um sentido obrigatório. Para saber qual que é o lado certo da entretela, faça o teste da luz. O lado que tiver brilho é o com cola, e o lado sem brilho, opaco, é o lado certo do tecido. Coloque o molde da entretela sobre o lado certo do tecido. Agora risque o molde apenas uma vez sobre o tecido e recorte. É aconselhável que se corte a entretela com uma tesoura de papel, e trace-se o risco com uma caneta ou um lápis. Com a luva virada para o lado avesso, faremos 2 dobras nela de meio centímetro. Coloque a fita métrica sobre uma das laterais da luva. Dobre essa lateral para dentro e meça meio centímetro. Agora dobre novamente e meça mais meio centímetro. Faça isso em ambas as laterais. Não se esqueça de alfinetar para não acabar perdendo as dobras. É importante salientar que não é na lateral externa, e sim nas laterais internas que ficam para a parte de dentro da luva. Para fechar essas laterais, costurar o mais próximo possível da beirada do tecido. Então, para você costurar o mais próximo aqui da dobrinha, você vai colocar um pezinho para fora da dobra e um pezinho bem em cima e vai passar bem próximo aqui. Separar um dos recortes do pulso. Nesse recorte nós vamos colocar a entretela. Primeiro coloque o recorte com o lado avesso para cima. Para saber qual o lado certo da entretela, é só fazer o teste da luz. Coloque o lado da entretela com cola em cima do tecido. Meça para que a entretela fique bem no meio. Ou seja, tem que sobrar 1 centímetro de cada lado da entretela. Pegue o ferro de passar roupas e prense sobre a entretela. Jamais passe, apenas vá carimbando o ferro sobre a entretela. O mais importante é que o ferro de passar roupa não pode soltar vapor, ele deve ser usado seco. Separar o recorte com e sem a entretela. Coloque os dois com o lado direito, um de frente para o outro.
Medir a metade do tecido e marcar com o giz de alfaiate. Com a luva virada para o lado direito, coloque ela entre os dois recortes de tecido. Faça com que a costura da lateral da luva fique exatamente embaixo da linha que você acabou de marcar no pulso. Para facilitar o processo de alfinetar a peça, pegue os alfinetes e alfinete a peça apenas no recorte onde tem a entretela. Estique todos os recortes de tecido, de modo que você consiga alfinetar a luva bem no meio dos dois recortes do pulso. Agora, para alfinetar a parte de baixo do pulso, é mais fácil você colocar a luva escondida entre os dois recortes do pulso. Alfinete toda essa parte de baixo, sempre cuidando para não pegar a luva que está no meio dos recortes. Para facilitar o processo de costura, retire o alfinete que está na parte de baixo e coloque ele na lateral da peça. Deixe essa parte sem alfinete nenhum. Essa parte que ficou sem o alfinete, você não vai costurar ele na máquina. Você vai costurar a peça inteira, porém ali naquela região, não costure, deixe um buraquinho. Não precisa se preocupar, porque a gente vai fechar ele na mão. Agora, por meio desse buraco, vire a luva para o lado direito, tirando ela do meio dos dois recortes de tecido. Na parte da luva que ficou com o furo, nós vamos costurar com ponto invisível. Você vai precisar de uma agulha para costurar a mão e um fio de costura da mesma cor da luva. Para fazer um nó rápido no fio, umedeça o seu dedo. Dê 2 voltas com o fio em torno do seu dedo e empurre ele para cima de modo que ele enrole. Agora é só puxar o fio que ele fará um nó automaticamente. Você só precisa cortar os excessos de fio. Passe a sua agulha por dentro de um dos lados da abertura. Dobre o tecido da abertura de modo que ele fique para dentro e assentado. Caso você já tenha experiência em costura, não precisa alfinetar, mas caso você não tenha experiência, é bom dar uma alfinetadinha, para que fique bem fechadinho. Para fazer o ponto invisível, em cada lado do tecido, você vai dar uma leve agulhada, pegando um pequeno pedaço do tecido. Você vai fazer isso em zigue-zague, costurando um lado e depois o outro. Daí um lado e depois o outro. Faça isso até a ponta do pulso. Para finalizar a costura, você vai passar a agulha bem no meio da divisão que ficou dos tecidos, de modo que ela passe na parte de baixo e na lateral. Isso vai fazer com que se forme um laço. Passe a agulha no meio desse laço. Com isso vai se formar um nó. Faça esse processo de novo para formar um segundo nó. Para esconder esses nós, você vai passar a agulha na parte de baixo, atravessando ela até a lateral de novo, como você fez no começo. Com a luva na sua mão, ajuste a medida do pulso da luva para a medida do seu pulso e marque essa medida com o giz de alfaiate. Caso você precise fazer correções na luva, pegue a medida maior e coloque em cima da medida menor, então faça uma risca reta. Como o tecido ele estica, então é melhor que a luva fique um pouco apertada no pulso do que muito solta. Para conferir se a medida deu certo, coloque a luva de volta na sua mão e feche o pulso, para verificar se não ficou muito apertado ou muito solto. Essa será a medida do velcro. No meu caso, essa medida deu 4 centímetros. Pegue ela e jogue no velcro. Caso seu velcro seja muito fino como o meu, você pode cortar ele 2 vezes para poder dar toda a medida ali do pulso. O velcro ele é composto por 2 partes, uma dentada e outra peluciada. Você vai costurar a parte dentada na parte do pulso que vai por cima. Dê uma distância de pelo menos meio centímetro da beirada. Então coloque os 2 pedaços dentados do velcro, um do lado do outro, bem próximo. Para alfinetar. Você vai repetir esse mesmo processo na outra beirada do pulso, na parte que vai ficar embaixo. Costure toda a volta do velcro, de modo que ele forme um quadrado. É importante que você costure o mais próximo da beirada. Vista a luva para conferir se ela não acabou ficando muito apertada ou muito solta. Caso você tenha feito com 2 recortes de velcro, ele vai ficar aberto no meio. Para resolver isso, você faz uma costura em X, cruzando o quadrado que você costurou antes. Você vai fazer essa costura de X no meio do quadrado em ambos os lados. Então, lindos, esse foi o tutorial. Está aqui a luvinha para vocês verem. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido simples para vocês. Agora, já me segue nas redes sociais que já apareceram nos 2 vídeos. Deixe seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho e compartilha isso com seus amiguinhos, porque ajuda muito no canal você compartilhar ele. E sempre lembre-se, a moda somos nós que fazemos.
Beijos, lindos!